Vamos ver se a Midori vai conseguir entrar. Ah, agora sim! Tudo bem? Eu entrei pela terceira vez. Verdade! Boa É, acho que você tarde. não viu. Não, aqui não apareceu na minha tela. Não sei, pode ter ocorrido algum Não tem probleminha. problema. É. Aí, como você não me coisava, eu entrei e saí 3 vezes. Nossa! Aí não Bom, tem problema. ainda bem que deu certo. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite, em compartilhar conosco, né, todos os seus conhecimentos, né, suas informações tão preciosas a respeito das fissuras lábio-palatinas. Então, vai ser uma conversa bem gostosa e certamente muito produtiva, tá? Então, eu vou falar só um pouquinho e já vou deixar a palavra para você se apresentar, tá bom? Vou deixar que você fale, tá bom? Então, olha, Legal. Então o eu vou pessoal, tagarelando? Ah, então vai. tá, o pessoal que está entrando, né? Eu queria agradecer muito em nome do Cefac, de todos os profissionais do Cefac, dos nossos diretores, né? A doutora Irene Marquesan, o doutor Jaime Zorzi e todos os demais profissionais de lá. Para quem não sabe, o Cefac é um centro de especialização em fonoaudiologia clínica, onde nós temos vários profissionais que atendem, atuam na área de terapia, de atendimentos e também os cursos. São vários os cursos, né? Então, a Midori Hanayama, ela é tanto profissional, fonoaudióloga que atua como professora nossa lá. Então, eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga, me formei em 86 na PUC em Campinas, mas eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, eu fiz na Unicamp, na Faculdade Odonto, então eu trabalho tenho especialização em motricidade orofacial. Tá? Então, agora eu passo a palavra e agradeço mais uma vez, tanto aos participantes como a Midori por estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Agradeço. Eu acho que encontrar dessa maneira tem sido uma coisa bem bacana, né? Que Sim, graças, entre aspas, a essa situação maluca, né, da saúde, ela que proporcionou, né? sim. Bom, eu fico imaginando se hoje a gente tem mais fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, ou se mais pessoas em geral que gostariam de saber sobre a fonoaudiologia, sobre a área de fissura, né? Então eu imaginei comentar sobre as coisas mais perguntadas sempre, né? Não importa se é profissional ou não, né? Por exemplo, a causa, né? A causa da ocorrência de fissura labopalatina, que é uma coisa que todo mundo pergunta e muitas vezes os pais chegam para nós, fonoaudiólogos, e nós não precisamos ter um conhecimento de genética, um conhecimento aprofundado, mas a gente tem que conseguir responder o básico, né? E o Sim, que sim. é esse básico que a gente poderia considerar? Saber que é multifatorial. Não existe ainda, não conseguiram definir ainda um fator único que causa a fissura. Existem casos que são hereditários, sim, mas existe, a maioria não é. Então, hoje a literatura define como algo que tem várias causas. Então, quando os pais nos perguntam, é importante nós conseguirmos explicar que não se sabe uma causa sozinha. Por exemplo, teve um problema da mãe durante a gravidez, teve alguma coisa que aconteceu onde ela mora, ou teve alguma coisa, algo que ela ingeriu ou que ela não ingeriu. Não tem uma causa única, é uma combinação, né? Então, isso acaba sendo importante porque muitas vezes os nossos pacientes não chegam a ir até um geneticista, né? Para pesquisar. Então, nós precisamos conseguir responder isso, né? Sem Então, dúvida. isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Que Pergunta. é uma dúvida recorrente, né? É. Outra coisa, Deixa, sim, só esquecemos de apresentar você.
Eu passei para você. Ah, mas Olha, vocês não sabem, mas a Midori, ela é especialista em fissura lábio-palatina. Ela fez em Kyoto, no Japão. Bom, ela, eu sei que dispensa apresentação porque todos a conhecem na fonoaudiologia. É que tem alguns pais aqui que não a conhecem, mas ela é, né, super conhecida, renomada, conhecida internacionalmente. Ela é, assim, uma sumidade. não, eu tenho muitas colegas que estão no caminho acadêmico, que estão tendo, né, a possibilidade, estão nos brindando com muitas pesquisas, né? Eu acabei não me aprofundando tanto nas pesquisas que eu comecei lá no Japão, que eu gostava muito, mas assim, o destino da minha vida me trouxe mais para a clínica mesmo, né? E para o ensino, né? Claro que eu ensino baseado em evidências, né? Baseado nos estudos, mas de eu executar muitas pesquisas, eu acabei não fazendo tanto, é mais as minhas colegas de Bauru que estão fazendo e bastante, né? Sim, lá é uma referência, né? Sem Sim, dúvida. muito. Então, eu gosto muito de estar em contato com ela sempre, para podermos nos, assim, trocar as mágoas, né? Assim, como é que eu faço com tal coisa, né? Sim. E então, eu realmente, essa parte de ensino é uma coisa que eu sempre gostei demais, né? Então, no Cefac, eu comecei há muito tempo, né? Então, e dentro da fissura laparatina. Então, é algo que eu falo assim, ai meu Deus do céu, né? Não dá para nem para falar quanto tempo que eu comecei. Mas eu acho que o Cefac é onde eu tive a possibilidade de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é ensinar, né? Sim, sem E, dúvida. e é o que eu Ensina aprendi muito bem. basicamente lá na Universidade de Kyoto, que eu aprendi. É, muito legal. E lá também, assim como no mundo inteiro, o que que a gente percebe, né? Que todo mundo tem as mesmas dúvidas, né? Sim. Então, Eu, dúvida em relação a... Pois isso, dá não. licença só um pouquinho. Olha, estão perguntando aqui. Olha, tem várias pessoas aqui conhecidas, amigas. Eu quero agradecer a todas, mas sumiu aqui a pergunta de uma pessoa. Lá, Aham. sumiu a pergunta, mas ela, eu não consegui pegar o nome. Ela perguntou que você vai falar a respeito da alimentação. Você já falou em relação a causas, né? E aí o que acontece? Se a criança tem uma fissura lábio-palatino, tem uma comunicação, o palato comprometido, comunicação da cavidade oral com cavidade nasal. Então aí surge essa dúvida. E aí, quando a criança nasce? Como é feita, como é orientada essa alimentação? Então, tem uma pessoa aqui que realmente está perguntando em relação a isso. Sim, essa é uma dúvida importante e também muito frequente, né? O que que a gente poderia dizer? Quando a criança nasce com a fissura só do lábio, não há problema nenhum. O problema é justamente quando a fissura é no palato, né? Então, até muito tempo atrás, eu acho que nós fonoaudiólogos ficávamos muito pressionando demais as mães a tentarem o aleitamento materno, né? Mas hoje nós sabemos que é bobagem insistir no aleitamento materno, sendo que a mãe já está num estado muito tenso, de muita cobrança de conseguir algo. Então, juntando essa cobrança com a impossibilidade de formar a pressão intraoral, então não é muito indicado que a gente force muito esse aleitamento materno, né? Há casos em que isso é possível? Sim. Então, podemos nós, como profissionais, sugerir, vamos tentar, vamos experimentar, mas sem colocar a mãe na parede. Pressão. Nós temos que conseguir. Não, não. Você Nós não falou uma, estamos mais fazendo isso. você falou uma coisa importante. Pensa só, a mãe recebe a criança, está com uma criança com uma alteração
né, física, que a mãe, o impacto, quando a mãe olha para aquela criança que ela esperava que não tivesse alteração nenhuma, então muitas mães precisam, por isso que elas fazem o acompanhamento com psicólogos e tudo, porque ela precisa a aceitação daquele filho. Para amamentar, a gente sabe o quanto é importante, não adianta simplesmente colocar aquele bebê. A amamentação é um ato de amor. Se ela tem uma alteração, a Exatamente. mãe, ela ainda não conseguiu assimilar que a criança nasceu, que ela está E com ainda essa tem que alteração. conseguir amamentar, né? Então, é uma cobrança, é o que você falou. Se possível, ótimo, né? Eu faço consultoria de aleitamento e, assim, em primeiro a gente tenta isso, mas e tem situações, como você falou, que não é possível, né? Então, a gente tem que respeitar a mãe, a vontade da mãe. Então, nós vamos orientar, mas não sem como você falou, sem aquela cobrança, sem aquele peso em cima da mãe, né? Eu Porque é lembro um que há muito tempo momento. atrás era Exato, muito, antes nós era assim. cobrávamos demais, né? Sim, é um momento de muita fragilidade para a mãe, né? Então, Sim, desculpa muito. interrompê-la. Não imagina. E com relação a, então, ao aleitamento artificial, no caso, né, com Aham, mamadeira, como que fica isso? O que que nós identificamos aqui na capital, em São Paulo? Algo paradoxal. Em hospitais de ponta, tá? De grife, pelo fato de não existir protocolo, eu acabei vivenciando muitos casos de sobretratamento. O que que é isso? É quando trata demais, entrando com sonda. A equipe não sabe o que fazer e aí mantém a criança por mais tempo internada por causa disto, da falta de protocolo e falta tá. de conhecimento da equipe, né? Olha, a E, Roberta, pois não. desculpa, a Roberta, ela está falando, né, da importância, ela comenta o seguinte, que a importância do aleitamento, né, do leite materno, mesmo que na mamadeira. Sim, então, o que que é importante a gente fazer? Não conseguiu no peito, na mama, então vamos ordenhar e colocar na mamadeira, certo? Que o próprio ato de ordenhar vai estimular a produção de leite, né? Então, esse é o nosso principal interesse, que ela continue conseguindo ter leite, Sim, certo? Então, mesmo não fazendo a amamentação, assim, o aleitamento materno de fato, tá? Mas ordenhar para, na mamadeira, ser oferecido. Mas só voltando um pouquinho antes, nessa sim. questão da sonda. Então, tem hospital, por falta de protocolo, acaba indicando isso, né? Mas os hospitais da rede pública que acabam tendo um mecanismo de fluxo, tá? Protocolo para encaminhamento para hospitais de referência. Então, esses hospitais acabam tendo um protocolo. E aí, geralmente, tanto o aleitamento materno ou na mamadeira acaba sendo bem sucedido. Então, o que é importante as pessoas, em geral, saberem é que a mamadeira com certeza vai dar certo. Aí, ai, que bico, né? Ai, tem que ser um bico específico. Olha, ao longo de várias décadas trabalhando com isso, o que a gente vai percebendo é que não é tão importante a gente falar, tem que ser nuke, tem que ser pigeon, tem que ser não sei o quê. Não. Mãe, procura um bico que seja macio. Isso é a informação mais importante, em vez de que marca, né? E aí, um bico que ela possa manter o furo pequeno, né? Para que o leite não jorre, mas ao mesmo tempo tem que ser um tamanho que ele vai gotejar. Por quê? Que é para a água, para o leite não ir goela abaixo. A criança tem que fazer o processo de sucção. Então, para isso, não devemos deixar o furo grande para jorrar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser grande demais a ponto de ele não fazer nada, né? E também não pode ser pequeno demais
a ponto de cansar esse bebê. Porque quanto tempo que ele deveria ficar mamando? Ele não pode ficar muito tempo, senão o tempo se ele ficar tempo demais, ele vai cansar e o cansaço vai fazê-lo dormir. E aí ele não vai ingerir o leite suficiente, né? Então, essa dosagem do furo é importante, né? E também a posição do furo, o formato do furo. Isso, cada literatura, cada fono tem uma opinião. Mas hoje eu digo, o que eu gostaria de dizer hoje nesse nosso encontro é que eu não gosto de fórmula pronta. Eu acho que tem uma coisa que é melhor para aquele par de mãe com bebê. Aquele par onde eles se entendem melhor. Isso eu acho que é o mais importante. E não o que a gente vai impor. Ah, é melhor colocar o furo para cima, onde está a fissura. Não, é melhor colocar na face para a língua. Qual será que é melhor? Ai, será que é melhor em cruz? Olha, hoje eu vejo que chega a ser uma perda de tempo da gente ficar muito, né? Eu gostaria de nós, por causa da situação aqui na capital, nós publicamos, eu e mais algumas fonos de São Paulo, tá? E mais o pessoal de Bauru, levamos anos, na verdade, para fazer um documento tão curto, mas sobre administração alimentar para recém-nascidos. Então, quem quiser receber, né, obter este documento, gostaria que me escrevesse no direct, aqui no Instagram mesmo, né? Que eu terei maior prazer em mandar, né? Para que elas tenham acesso a esse documento que muitas fonos, tá? Todas colegas que têm muita experiência em aleitamento, né? Nessa administração alimentar logo ao recém-nascido, né? Em relação à fissura, ótimo. Isso. Aí depois você poderia me escrevam já com o e-mail, né? Para não ter que pedir o e-mail. Já escreve isso. já. Poderia também depois disponibilizar no do Cefac, né? Porque aí se alguém entrar pelo do Cefac também, a gente já pode disponibilizar. Já coloca, eu já disponibilizo no site do Cefac. Perfeito, né? Seria maravilhoso. Gente, tem tanta gente... tem tanta gente maravilhosa entrando e prestigiando você, Midori. Ah, que bacana. Tantas amigas aqui, tem pessoal da faculdade, tem a Andrea. Gente, tem muita gente aqui prestigiando. Aqui Olha o que a pandemia está nos proporcionando, né? Não é? Olha o que a pandemia está nos proporcionando. Olha, mas, eu não sei se no vídeo gravado a gente vai acabar conseguindo ver o e-mail aqui no chat daqui, tá? É bacana se vocês escreverem para mim, tá? Ou para o Cefac pedindo o documento, né? E eu posso também eu tenho um lugar no meu site para as pessoas poderem baixar vários documentos referentes à fissura, né? Para a pessoa baixar. Aí, a pessoa me escrevendo, eu dou login e senha para a pessoa poder baixar. Mas a gente deixa no Cefac também. Ai, seria ótimo. A Andrea me falou também que quer, então a gente vai, viu, Andrea? Mas o e-mail daqui... disponibilizar, que eu até depois fico responsável, passo para ela também. O e-mail daqui, eu não sei se a gente vai conseguir ver depois. A Lígia está colocando. Então, Lígia, passa então depois para o direct, se você puder fazer o favor. Quem puder passar esse e-mail no direct, para a gente poder encaminhar para vocês esse material que a Midori comentou, tá? Porque realmente tem muita, é o que você falou, existem várias condutas, né? E que eu acho que então vai auxiliar bastante. E o que você falou,
Rosana, você não tem ideia. Nós levamos anos. Sabe por que que nós levamos anos? Para começar, porque a gente não estava fazendo aquilo com um prazo, né? Mas, Aham. infelizmente, por não termos um prazo, a gente ia deixando. Aí, ei, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio de uma vez. Só que nós tínhamos, várias pessoas tinham opiniões diferentes. Não, é melhor isso, não é melhor Porque aquilo. não tem o Mas, consenso então na nós literatura. demoramos, Sim, nós demoramos até chegarmos num consenso, tá? é. Mas a boa notícia é que a gente chegou num Conseguiu. consenso e finalizamos o texto. Ai, que ótimo. Isso é Então, importante. a gente tem essa alegria de compartilhar isso com Ai, todo mundo. ótimo. Ai, muito obrigada, viu, por compartilhar Eu conosco. só fui uma Todos. delas, a gente se juntou com várias pessoas com muita experiência nessa parte. Então, eu terei, nossa, é um prazer enorme divulgar, porque a gente sofreu Sem tanto no sentido dúvida. de Eu até imagino. juntar tudo. Eu sei, quando a gente realiza um trabalho assim, é um trabalho difícil, né? E assim, o compromisso, a preocupação em que realmente esteja dentro do que é esperado, né? Dentro de uma literatura. Então, é um trabalho difícil, não deve ter sido fácil, ainda mais quando você tem outras pessoas, né? Quando você Sim, está sozinha, ok, mas com muitas pessoas, né? Várias opiniões, sim, né? sim. Então, agora teve uma pergunta, é que as perguntas passam rápido, e a gente não consegue, né? Mas uma Uhum. pergunta que foi feita aqui foi em relação à cirurgia, tá? Então, Aham. você falou, muita coisa mudou, né? Antigamente, falava-se em cirurgia logo que nascia, muita coisa mudou, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito das cirurgias, qual o momento. Existem muitos protocolos de quando se opera lábio, quando se opera palato no mundo, tá? Mas nas Américas, tá? O protocolo mais comum é operar o lábio com 3 meses, mais ou menos, até os 6 meses, dependendo do peso da criança, né? Porque, afinal de contas, não é uma cirurgia de sobrevivência, né? De vida ou morte, não. É uma cirurgia estética. E a do palato varia também entre 9 meses até 1 ano e meio, né? Claro que para nós fonoaudiólogos, o ideal seriam 6 meses, que é quando a criança começa a falar, né? Quando ela sai do balbucio. Mas é muito pequena ainda, é uma cirurgia que vai acabar colocando a criança em risco e não tem porquê. Mas existem serviços que fazem essa cirurgia bem precoce. Aqui no Brasil, a maioria faz por volta de 1 ano. Então, se a cirurgia ocorre mais ou menos por volta de 1 ano, tá? Então, a seguinte pergunta é: quando que a terapia tem que começar, né? Fizeram aí. Veja, é bacana a gente começar, nós fonoaudiólogos, fazermos orientações, nós poderíamos chamar de orientação nesse começo, para falarmos de linguagem principalmente, né? Muitos pais acham que pelo fato da criança ter nascido com a fissura, ela não vai desenvolver a linguagem direito, então acabam É, não interagindo adequadamente com essas crianças. Então, sim. a primeira mensagem que a gente tem que passar durante essas orientações é, para que se converse bastante com essa criança, né? E existem pesquisas que dizem que pedir para essa criança falar muito, ficar repetindo, não é bom. Como assim? Por que não? Né? Eu digo que é mais importante a gente falar com essa criança, para que ela ouça bastante a gente, do que pedir para ela falar. Por quê? Porque nessa época em que ela acabou de ser operada, o palato não está pronto ainda. Ele leva pelo menos 6 meses para que a musculatura fique pronta para ela usar.
Só que se os pais cobrarem demais para ela repetir, fala obrigado, fala bom dia, né? Uhum. Ficar cobrando demais, o que que vai acontecer? O palato não está pronto ainda. E então, existe uma chance grande de ela acabar desenvolvendo aquelas compensações, o famoso golpe de glote e outras coisas, porque não está pronto ainda. Sim. Então, existem vários trabalhos que falam, várias pesquisas interessantes, não vou ficar falando das pesquisas hoje, mas que mostram que quanto mais os pais ficam forçando muito essa criança a ficar falando por nada, sabe? Fala isso, fala aquilo outro. Como é que chama isso? Que cor que é aquilo, sabe? Não é uma comunicação efetiva, né? Não é uma comunicação verdadeira que Sim. ela quis falar. O Uhum. que a criança quis falar, óbvio, que é para ela falar, óbvio, né? Isso, nós não vamos segurar a boquinha dela, não. Mas somente ficar pedindo para ela repetir, só por repetir, então, no começo é importante nós orientarmos em sessões de orientação, né? Mas chegou 1 ano e meio, 2, quando a criança já está começando a querer falar mais, a gente já pode começar com um trabalho precoce, sim. Quanto mais precocemente a gente começar uma terapia mesmo, que aí já não é mais orientação, né? É terapia para trazer uma percepção de que os sons acontecem aqui na frente e não aqui Você. embaixo, né? Então, Uhum. existem várias maneiras de fazer essa criança perceber que os sons podem ser produzidos aqui, aqui em cima, e não, né? Porque o Sim. bebê, na verdade, na época do balbucio e tal, antes do balbucio, todos eles fazem algo gutural, não é, Rosana? Sim, Eles sim, já, a fala, a comunicação do bebê é gutural. sim. Então, mas ela pode acabar continuando com esse padrão, né? Com esse Mesmo padrão depois. nas Mas fricativas, a né? gente precisa tirar daqui, Sim. né? Fazendo jogos aqui, ó, sabe? Fazer com que ela perceba que esse movimento aqui produz um som, né? Então, Perfeito. se essa criança percebe que o som foi produzido aqui, né? Então, ela já vai aprendendo que é aqui. Porém, não é para forçar demais isso, porque a cirurgia, ela fez a inserção muscular. Vamos supor que os músculos estavam assim. Supor não, os músculos estão. Vamos imaginar o palato aqui e o músculo, a fissura estava assim. Então, os músculos estão totalmente fora de lugar. Aí, quando a cirurgia é feita, essa musculatura ela tem que ficar assim. Elas vão ser unidas para que depois esses músculos sejam funcionais, né? Quando ele contrai, ele tem que produzir essa elevação. Porém, quando a cirurgia acabou de ser feita, essa contração muscular, junto com o outro lado que estava solto, ó, pensa bem, antes estava assim, né? Estava assim, aí fez isso, fez assim. Essa musculatura, nos primeiros meses, ainda não está funcionando dessa maneira, normal ainda. Ela ainda está, vamos falar na gíria, né? Está devagar ainda, Aham. né? É isso que Então, não dá perguntaram para a aqui. gente cobrar logo de cara. Não podemos ainda. Temos que ir devagarinho. E quando a criança faz assim, só de fazer esse som, esse véu que está operado, está fechadinho, ele começa a mexer. Mas só Lembra? isso. Agora ficar pedindo para falar papai e tal, aí vai, ó, Pode desenvolver desenvolver, os movimentos, a articulação porque o compensatória. palato não está ainda, o palato não está pronto ainda, Tá. tá?
Um mês depois da cirurgia, o cirurgião libera para fazer terapia. Tudo Tá. bem, pode voltar, pode começar. Porém, tem que pegar leve. É o que você falou. A primeira etapa, assim que o bebê nasce, as orientações aos pais são de extrema importância, né? Em relação ao desenvolvimento da linguagem da criança, é muito importante. E são várias orientações que podem ser feitas, inclusive em relação à fala, para evitar que desenvolva os movimentos compensatórios, né? Exato, por isso É que super quanto importante o que antes. a Midori falou em relação às orientações aos pais, né? Exatamente. Então, a gente vai nessas orientações, eu já vou imitar o som compensatório para os pais ficarem atentos. Olha, se começar a fazer ai, em vez de papai, fica atenta que não é para começar a ficar aqui. Se ela, ou se eu, sua criança começar a fazer esse som aqui, já traga aqui para mim, eu falo, né? Tá. Mesmo que seja pequenininha, se começar, opa, então já eu Ó, preciso vir. Vir. Então, tem duas perguntas aqui importantes. Uma, eu não sei se você, a Andréa Mi, ela perguntou para você, não sei se você tem experiência com bandagem. Você tem experiência com a bandagem? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Ah, Normalmente seria um trabalho externo, né, de lábio, né? Eu não trabalho, a nossa turma de fissura, a gente não trabalha com bandagem. Por tá. que que a gente nunca mexeu com isso? Porque, na verdade, quando o paciente tem se ele tiver uma retração cicatricial, tá? Não temos praticamente nada a fazer, porque o que a criança tem, o paciente tem que fazer é uma revisão cirúrgica, porque o cirurgião fez errado a cirurgia, né? O que nós fonoaudiólogos podemos fazer no lábio é a massagem no nível epitelial no pós-cirúrgico, com creminho, tá? Com pomada deslizante para melhorar a cicatriz. Tá. Mas nós, fonoaudiólogos, não temos a possibilidade de melhorar a mobilidade do músculo orbicular, porque se ele foi reconstruído da maneira inadequada, não é nosso procedimento que vai melhorar. Tá. Eu não tenho experiência, mas a Andréa Mi, ela tem, né? Então, de repente, numa oportunidade, ela poderia falar um pouquinho para a gente sobre. Claro, Eu não tenho a experiência, então por isso eu também, né, não poderia estar quando eu dizendo. Eu sei que conheci, ela tem os resultados ótimos, sabe, em várias áreas, mas eu realmente desconheço. Então, não. em fissura, nós, pelo menos da área da fissura, a Tá, gente não tem preconizado, né? tá, Por exemplo, se a criança teve, por outros motivos que não da fissura, né? Que não necessariamente da fissura, tem a alteração de tonicidade, né? E que ela precisa fazer um trabalho oromotor, ué, aí podemos entrar com isso, mas não é por causa da fissura. Aí ela foi respirador oral, aí são outras coisas, outras complicações associadas. etiologias que se juntaram, mas que não tem nada a ver com a fissura, Tá, né? perfeito. Olha, tem tantas perguntas, vou tentando fazer algumas aqui. Eu acho, em relação a como vão perguntar de pacientes operados somente adulto, eu acho que vale a pena diferenciar para o pessoal a insuficiência da incompetência velofaríngea. Eu acho que daí, se fizer essa diferenciação, eles vão entender um pouquinho mais. Porque para daí você poder falar um pouquinho desse caso de uma fissura operado somente adulto, né? Como ela está perguntando como vai ser o prognóstico. Então, você poderia falar, só diferenciar assim, bem Uhum. basicamente? Antes, falando do prognóstico, porque assim, como eu sou voluntária numa ONG, né, onde a gente acaba acompanhando cirurgias bem tardias, né, quando a gente vai nos rincões assim do nosso país, a gente ainda tem muitos casos de adultos, né, que são operados
se adulto é tardiamente, óbvio. Então, assim, quanto mais tardio, né? Quanto mais depois da época ótima, que seria em torno de 1 ano, né? Então, quanto mais passa o tempo, pior é o prognóstico, né? Pior é o prognóstico. Porém, o que a gente vê que é o que eu sempre chamo de milagre da natureza, né? Nessas missões assistenciais, eu tenho visto muitos casos de pacientes que, mesmo com o palato aberto, conseguem produzir uma fala muito boa, sem compensações, inclusive, sabe? Então, quando a gente vê casos assim, e a gente não tem vaga para todo mundo para operar, então a minha função como fonoaudióloga é apontar, olha, esse paciente aqui, ele vai ter eu tenho uma expectativa de que ele vai ter um resultado muito bom, então vamos dar vaga para ele, né? Então, assim, existem as exceções, tá? Mas, basicamente, quanto mais tardio, pior. Agora, com relação à diferença entre insuficiência e incompetência, o que eu gostaria de falar que é uma coisa que, olha, essa pergunta eu diria que é campeã de frequently asked question, né? O FAQ, essa é a pergunta. Porém, o que eu tenho a dizer para todo mundo? Essa divisão, eu acho que é a que mais todo mundo aprende na escola, na faculdade. Ah, eu não aprendi nada de fissura na faculdade, mas aprendeu isso, né? Porém, o que eu tenho a dizer para vocês todos? É uma divisão que é muito didática. Primeiro, vamos explicar o que quer dizer cada um. Então, insuficiência velofaríngea, a gente define como, olha, aqui está a parede posterior da faringe e aqui o palato, né? Então, se esse palato é curto e por isso ele não consegue fechar, porque ele é curto, a gente chama isso de insuficiência, porque falta músculo, né? Falta tecido. Agora, ele não é insuficiente, ele tem músculo, porém, ele é preguiçoso, não mexe quase, não mexe muito. Então, isso, por definição de bibliografia, seria a incompetência. Porém, o que eu sempre falo nas nossas aulas do Cefac? Nesses anos todos, né? Então, os nossos alunos do Cefac já sabem. Incompetência velofaríngea pura, os nossos pacientes de fissura não têm. Quem tem só uma incompetência são os casos neurológicos. Então, se você tiver um caso de fissura que tem uma síndrome, ou ele tem uma outra síndrome, ou um quadro neurológico, tá? Então, a gente pode dizer que ele tem uma incompetência velofaríngea. Mas então, e aí, Midori, a gente chama como, né? Então, já há várias décadas, o pessoal tem preconizado chamar de disfunção velofaríngea. Porque daí, não está falando se é um ou outro, não importa qual que é, né? Mas o que é que, afinal, importa se não é essa dupla, né? Essa dicotomia aí, tá? O que importa é o grau em que isso ocorre. Se é severo, isso, ou se é algo leve. Porque é aí que é o nosso divisor de águas. Então, se é leve no nosso protocolo de avaliação, no nosso, eu digo, da nossa área de quem mexe com fissura, né? Então, a gente tem indicação de fazer terapia. Mas quando você tem um quadro de disfunção velofaríngea severo, aí, geralmente, então é um caso cirúrgico. Agora, independentemente de qualquer coisa, de como que está essa função velofaríngea, nós, da fonoaudiologia, temos que observar se o paciente tem ou não alteração articulatória. Se ele tem alteração articulatória, tem que fazer terapia, acabou. Entende? Tem alteração articulatória, tem que fazer. Porém,
tem alteração que não adianta fazer terapia. E aí? Como é que a gente vai saber? Tá? Isso que é uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Assim, qual tipo, né? Qual é o tipo que tem indicação? Qual é o tipo que não tem indicação? Isso. Tá? Acho que isso é uma coisa importante para todo mundo saber, tá? Independentemente se é incompetência, insuficiência, que isso daí não é isso o nosso divisor de águas. Eu acho que se vocês, todo mundo, forem dormir hoje sabendo que não é essa dualidade que importa, e sim para nós fonoaudiólogos, tá? Agora, a gente está lá com o cirurgião. Cirurgião, isso, para discutir. Sim. Então, não é só ouvindo o paciente que nós vamos saber. Não é só ouvindo. A gente precisa juntar várias informações, né? Então, só para continuar assim, tá conversando com o cirurgião olha para você, e aí, só fazer terapia ou só fazer cirurgia? Que é a famosa pergunta, né? Não é? Isso. Então, se você, fonoaudiólogo, percebe que escapa muito ar e já não tem nenhuma compensação articulatória, os sons estão saindo fracos. Em vez de papai, tá saindo papai, tá fraco. Ou tá saindo muito, papai, tá escapando, ó, tá escapando, tá fraco, tá? Então, você tem quase certeza de que a função velofaríngea não está boa e você tem praticamente certeza de que precisa ser operado. Então, essa alteração articulatória de estar fraco, tá? Não tem indicação de cirurgia. Tá. Não adianta você ficar batendo o pé, treinando para que ele fique mais forte, porque não vai ficar mais forte, né? Tá. Ah, mas então a gente não tem o que fazer? Não, temos muita coisa para fazer. Se esse paciente tiver com golpe de glote, tiver com fricativa faríngea, que é aquela alteração de fazer, em vez de falar sapo, sai algo como rapo, sai no fundo da garganta, ou sai sapo, que sai no nariz, sai assim, ó, sapo, né? Sai um som que é produzido no nariz, que é diferente de somente escapar o ar pelo nariz. É diferente. Então, nas nossas aulas, a gente acaba treinando, né, para saber bem a distinção entre um e outro, porque é difícil, né? Quem nunca trabalhou com isso fica com dificuldade. Ai, isso daí tá na faringe, ou tá no nariz, ou é só um escape de ar, ele tá fazendo direitinho na língua, mas está escapando, né? Então, muitas vezes é difícil de distinguir, mas não está sendo produzido na língua o S. O S que tem que ser produzido na língua, né? Isso me remete ao fato de que para trabalhar com qualquer área, a gente tem que saber fonética, né? Sim. O que eu tenho notado em todas as nossas classes do Cefac é que o pessoal está muito cru em fonética, precisa estudar muito fonética, só para saber o básico, né? Para fazer altas coisas complexas, não. Mas o S. Onde que tem que ser produzido o S, né? Todo mundo aí, tenta fazer o S. Tá na língua. Mas se em vez da língua estiver sendo produzido no nariz, ou a língua tá parada, mas o som tá saindo, então tá na faringe. Se a língua tá parada, mas você tá ouvindo um som de S, meio que parece um S, a língua tá parada. Ué, ou é porque tá na faringe, ou é porque tá na língua, então no nariz, tá em outro lugar, né? Tá no lugar certo. Então, essas coisas malucas que a gente tem em fissura, né? Coisa maluca mesmo, que são as articulações compensatórias, essas não importa o que o cirurgião disser, ele pode plantar bananeiro, o que for. Mas essas a gente tem que corrigir. Sim. Então, golpe de glote, tudo isso aí a gente tem que corrigir. Agora, tá só assim,
Ih, ah, ah, ai, tá fraco. Aí não é com a gente. Então, essa é uma dica super importante, Midori, porque o que acontece? Muitas pessoas ficam preocupadas porque não estão em grandes centros, às vezes estão em cidades pequenas, em locais distantes que não têm recursos, né? Hoje a gente sabe, tem vários recursos para fazer uma avaliação, tanto objetiva, direta, indireta, tem vários recursos, mas essas pessoas não têm. Só nos grandes centros. Então, você Aí, o que você está orientando, ela vai saber como fazer, né, no seu consultório, como que ela pode perceber isso, sem ter, né, à mão esses recursos para a avaliar. dica, a dica que, assim, ao menos pelo meu ponto de vista, né? Tipo, se eu não soubesse de nada, né? Uhum. Vamos supor que eu sou recém-formado, não sei de nada, e que eu gostaria de receber, tá? De quem trabalha com isso, é o que eu tenho falado em todo lugar, tá? Nesses encontros que eu tenho feito, assim, o que eu mais tenho, não tenho deixado de falar, que é a minha dica, é o seguinte: você está lá com o seu paciente, e aí ele tá lá, pá, tá lá fraco, tá? Aí você pede para tampar o nariz, tá? Se tampou o nariz e ele melhora, então, ó, ele tá lá. Tampou. Pipa. O que quer dizer isso? O que Estrutura. quer dizer? Qual é o significado de se eu tampar o nariz, o paciente consegue falar melhor? Ele fala que é muito mais fácil de fazer esses sons de pressão, né? P, T, Q, F, F, C, C. Aham. Então, se eu tampo e melhora, gente, o que significa isso? Vamos pensar um pouquinho antes de eu falar. Se eu tampo e melhora, tá? Significa, gente, que o ar está escapando, que o véu não está tampando direito como deveria, tá? O ar está indo embora. Mas quando a gente tampa, pelo menos naquele momento, não escapa. Então, você não precisa fazer uma nasofibroscopia para você saber que está escapando. Ah, mas é insuficiência ou incompetência? Não importa. Exato. Não importa. Então, essa pergunta vocês podem, inclusive, esquecer. Mas vocês têm que lembrar como está a função venofaríngea. Entendeu? Então, está escapando bastante ou não? É isso que importa. Né? Então, isso é o que eu mais tenho falado no negócio de tampar ou não, porque é o que faz qualquer pessoa tem a possibilidade De avaliar. de fazer isso. Ah, mas tem agora, só que tem um problema, viu, Rosana? A nossa vida não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque tem caso que mesmo tampando não melhora, continua ruim, Então, tá? e aí, né? Tampa, mas continua ruim. Por que será? Galera, eu não tenho resposta. Eu já lancei essa pergunta num congresso recente. Não temos a resposta ainda. Ninguém tem essa resposta, sabe? Porque teoricamente, tampando, ué, não teve o ar aí assim? Tem paciente que não melhora. Por mais que a gente rebole, plante bananeira, não melhora. Então, esse que não melhorou, também a gente já sabe que mesmo o melhor cirurgião do mundo Não vai conseguir. também não vai melhorar. Não vai. Infelizmente, não vai melhorar. Então, nós temos casos assim, tá? Tá. Nós temos casos assim, então a gente também tem que conseguir, é importante a gente conseguir considerar o limite, né, morfofuncional, né? Saber E até onde
que a gente tem que ir. Consegue, sim. Deixa eu só falar, faz tempo que a Mi colocou aqui, ela, Uhum. referente, quando nós falamos lá da bandagem, ela escreveu para nós, tá? Ela colocou aqui, Midori, que o paciente, ele vai responder, quando você coloca a bandagem, é o estímulo correto. Então, nem mais nem menos. Então, o que estaria ali como um estímulo, entendeu? Para que ele possa dar a resposta dentro do que ele, né, Legal. possível. Então, ela colocou nem mais e nem menos, tá? Ela Né? colocou aqui pra gente. Sim, eu tive a honra de assistir quando a Profono lançou, né, as bandas, a Valéria Goff explicou isso, né? Eu estive lá para assisti-la, então eu conheço o mecanismo, né? O Aham. mecanismo fisiopatológico tal, de como que ele favorece. Agiria. Só não consigo ver isso na fissura especificamente, né? Para os Entendi. nossos casos. Mas eu acho que tudo é válido, né? É bem bacana a gente Todos os ir recursos, né, buscando. que forem possíveis, Sim, né? Hoje em dia, tem o pessoal usando eletroestimulação, usando sim, laser, uma série de recursos que hoje em dia, né, nós temos aí. sim. Enfim, né? Mas a essência, né? Conhecer, ter esse conhecimento que você está passando é de extrema importância. Você saber, como você já falou aqui, para quem chegou depois, que você já falou em relação às causas, né? Cirurgias, como alimentar essa criança, qual o momento em que deve ser feita a intervenção. Né? E aqueles casos em que não melhoram, que já está fazendo um tempão, fala um pouquinho para a gente desses casos, faz favor. Aham. Olha Deixa eu só. olha, uma- nós temos uns 8 minutinhos, tá? Quando faltar 2 minutos, Nossa, eu aviso. Passou, voou nosso tempo, né? Então, vixe outra live Maria. eu não consegui agradecer. Então, antes de você falar, porque daí pode ser que você já fale e encerre, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aqui nos assistindo e a você, mais uma vez, por, né, nos Eu prestigiar aí com seus agradeço toda essa conhecimentos. turma aí que está aí. Então, na área da fissura, uma coisa que eu particularmente gosto, que eu trabalho na área de voz também, na área de fala em geral, né? Eu gosto da área de fissura porque eu fazendo a coisa certa, cada sessão já é uma depois da outra. É um passo na frente. Eu não fico muita sessão parada num nível. Eu sempre estou indo para frente, sempre. Então, assim, se você começar a não ir para frente, você tem que pensar, estou fazendo a coisa errada, né? E em que sentido que eu estou fazendo a coisa errada? Isso também é uma coisa que eu sempre tenho falado, que é sempre a gente que está fazendo errado. Não é a mãe, porque a mãe, se ela não está fazendo, é porque a gente orientou errado também, Errado, exato. né? Sim, Se a mãe não aderiu, ou o paciente não aderiu, nós que não fizemos com que ele aderisse, né? perfeito. Então, primeira coisa temos que rever a estratégia que a gente está usando, né? Porque isso eu gostaria que todo mundo soubesse. Em fissura, enquanto não depende da parte morfofuncional, né? Se é só uma questão de que ele aprendeu errado e a gente está consertando, tá? Cada sessão você tem que subir um degrau. Tem que ir. Tem que ir. Algum lance tem que ir, né? Se não estiver indo, então é hora de fazer exame, talvez, né? Dependendo da idade. A partir dos 5, 6 anos, é hora de fazer exame para ver se não é isso que está ruim, né? Rever as suas estratégias. Eu tenho preconizado o uso do método comportamental para esses casos de fissura, porque a gente tem que conseguir muita repetição, muita performance. Então, o método comportamental, ele veio para o Brasil por causa da área de autismo, mas em fissura isso é necessário muitas vezes, mesmo que a criança seja muito colaboradora. Porque mesmo em qualquer idade, se a gente precisa conseguir muitas repetições, ela vai falar, não, é legal fazer alguma coisa para ter uma motivação, para ter uma meta, né? Sim. Então, parou, então
hora de trocar ideia com alguém, hora de trocar ideia com o cirurgião, hora de fazer exame, né? Então, o que eu gostaria de oferecer da minha parte, quem quiser, escreva no meu direct ou para o Cefac, os dois canais, à vontade, põe um e-mail que eu vou dar acesso na minha webpage, de onde vocês vão poder baixar vários protocolos, vários questionários de inteligibilidade que eu tenho usado ultimamente nos meus casos, né? Então, vocês podem baixar o que não quiser, baixa o que quiser, não baixa o que não quiser, né? Perfeito. Eu acho que quanto mais o pessoal conseguir ver o que deve ser avaliado, o que a gente pode seguir, melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Então gostaria que você deixasse, né, mais um recadinho aí para o pessoal, quem está começando a trabalhar com fissura. Você já falou bastante, né? Já deu várias dicas, o que eles podem fazer, o que O que eu né? também gostaria de fechar Só é tem 2 minutinhos. em fissura para melhorar a fala, não adianta fazer mioterapia, não, motricidade oral não é o caminho, é terapia articulatória. Laser terapia, bandagem, tudo isso daí é muito bom para um monte de coisa, mas a fala não vai mudar. A fala do paciente com fissura não vai mudar uma vírgula, como diz uma mãe, né? Uma mãe falou, o doutor não mudou uma vírgula, porque a mulher, a fono, ficou fazendo um monte de coisa, entendeu? Mas não é treino articulatório que a gente tem que conseguir fazer desde da colocação ali do som até consolidar no fonológico, no léxico, no semântico, no todo, né? Para a pessoa conseguir, para o paciente conseguir falar usando todos esses sons aprendidos, né? Então, todos esses procedimentos são muito bons para muitas áreas, mas para o paciente, nosso paciente falar bem é exercício articulatório. Perfeito. Acho que essa se eu tivesse, sabe, conversa de elevador, tô no elevador, tem que falar tudo, eu falaria isso. Isso. É porque a base da terapia com fissura são os distúrbios articulatórios, né? É isso que tem que ser trabalhado. Falou Nada de perfeitamente. respiração, entendeu? Mastigação, deglutição, não. Tem que ir direto na fala. Distúrbio articulatório, perfeito. Mais uma vez, né, Midori, muito obrigada por você ter aceito. Obrigada a todos que estão aqui nos prestigiando você, que é uma pessoa brilhante. Muito obrigada, viu? E muito obrigada a todos. Adorei.